Glórias a Deus. Muito bem. Deus tem prosperado muito essa terra. Prosperado muito essa terra. Deus tem derramado muitos dons. Ele tem entregue dos seus talentos para esse povo. O Senhor tem coisas grandes, coisas grandes. Eu estou muito feliz. E essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito é algo muito importante. Pode transformar a sua vida. É uma palavra que vem realmente do trono de Deus para nós. Então, eu peço que você se atente. Não perca nada. Não deixe que nada te distraia. Porque vai ser algo maravilhoso, eu tenho certeza. Nós não estamos aqui à toa, nós não viemos aqui para ouvir uma música boa, para ver algumas pessoas, rever amigos, não. Nós viemos aqui porque nós cremos que nós servimos a um Deus tremendo e Ele tem muito para nos dar. Tem muito para nos dar. Amém? Então, se uma só pessoa tiver que receber alguma coisa aqui nessa noite, quem será essa pessoa? Eu falei primeiro. Então, que o Senhor venha derramando sobre cada um de nós. Amém? O tema dessa palavra é seus talentos no reino. Uau! Seus talentos no reino. Você sabe que você, assim como eu, é uma pessoa maravilhosa, né? A Bíblia diz isso, que eu sou maravilhoso. Então você é maravilhoso, maravilhosa. Amém? Você crê nisso? Porque a Bíblia que diz. Então diga assim comigo, olha, eu sou maravilhoso ou maravilhosa. Agora com um pouco mais de convicção. Eu sou maravilhoso. Pois é, e é verdade. Salmo 139 diz isso, que nós somos maravilhosos. Então eu me olho no espelho e falo, cara, você é maravilhoso. Você é demais. Você também pode olhar para o espelho e falar isso. Porque você, para começar, é feito, é criado à semelhança de Deus Altíssimo. Imagem do Deus Altíssimo. Então, você só tem que ser uma pessoa maravilhosa. Amém? Com os meus 1,64 m eu sou maravilhoso. Tem alguns aí que tem quase 2 metros, não sei para que tudo isso. Mas nós somos maravilhosos, maravilhosos. Deus, Ele nos deu habilidades. Cada uma aqui nesse lugar tem habilidades. Habilidades que talvez outros não tenham. Não fale nada aí para o seu irmão do lado, mas dá uma olhadinha assim no canto do olho, assim, olha, veja quem está do seu lado, assim, olha. Pois é, essa pessoa aí tem habilidades que você talvez nem conheça. Talvez nem conheça. Dons maravilhosos que estão aí nessa pessoa que está do seu lado. E nessa pessoa que está aqui na frente falando com você também. Coisas tremendas. Deus, Ele nos deu saúde, Ele nos deu capacidades, Ele nos deu dons incríveis. Dons incríveis. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Que todos nós aqui, sem exceção, nós recebemos muito de Deus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava buscando alguma literatura, eu encontrei uma frase, mas de autor desconhecido. Então eu vou ler para vocês, olha que coisa deliciosa. Toda pessoa tem habilidades únicas e valiosas, que podem
transformar vidas, essas habilidades dessas pessoas podem transformar vidas e trazer esperança, seja com palavras de encorajamento, apoio prático ou simplesmente ouvindo quem precisa. Esse simplesmente ouvindo é tremendo, porque aquela pessoa que tem esse dom, esse talento de ouvir o outro falar e não interromper e deixar que o outro fale, é maravilhoso. É uma pessoa quando ela precisa falar e ela tem um ouvido que vai ouvir ela falar, essa pessoa pode ser transformada. Aquele ouvido, o dono daquele ouvido não precisa falar nada. E a pessoa sai dali aliviada, sai dali confortada, encorajada, consolada. É algo extraordinário. Então a frase continua dizendo, e esse apoio prático pode incluir gestos como ajudar em tarefas diárias, em oferecer carona. Esse oferecer carona eu coloco aqui entre parênteses, tomem muito cuidado em oferecer carona, né? Homens, dê carona para homens, mulheres para mulheres, né? Não deixe que o inimigo aproveite dessa situação. Então, gestos como oferecer uma carona, cozinhar para quem está em necessidade, ou mesmo ensinar algo novo que facilite a vida de alguém. Então, tudo isso são dons, são habilidades que todos nós somos superdotados, porque nós somos maravilhosos. E como nós podemos usar os nossos dons e talentos para o reino de Deus? Essa é a pergunta que nós vamos estar tentando responder. Como nós podemos? Você já parou, né? Você que está aqui, você já parou algum momento para pensar na contribuição que os seus talentos podem ter na vida de outras pessoas e no reino de Deus? São muitas, são muitas. Então eu vou ler uma parábola, vou ler na versão NVI, está lá em Mateus, no capítulo 25, verso 14, é uma parábola conhecida, é a parábola dos talentos. Então ela começa assim no verso 14. O reino dos céus, então nós estamos falando de reino, nós estamos num lugar que está com a denominação cultura do reino, então essa é a cultura do reino. Então o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos, seus empregados, e confiou-lhes os seus bens. Um homem rico ia sair de viagem e ele chamou seus servos para dar algumas tarefas para eles. Então prestem bastante atenção no que aconteceu nessa história. A um, o primeiro que ele chamou, a um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Interessante, né? Que cada palavra aqui na Bíblia, cada coisa que a gente lê, a gente tem que parar e tentar entender, né? Então a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, e aqui a Bíblia deixa claro, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, aquele senhor, ele conhecia o potencial de cada um dos seus servos. Vamos pensando aí. O Senhor, ele deu muitos dons para todos nós. Pode ser que para um, ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. De acordo com a capacidade de cada um. O Senhor nos conhece. E em seguida ele partiu de viagem. Então o que é esse talento que esse Senhor deu para os seus empregados? Um talento, naquela época, né, que Jesus contou essa parábola, era uma moeda. A Bíblia não diz se era de ouro ou se era de prata. Mas era uma moeda. Cada talento era uma moeda. Cada moeda, se fosse de prata, valeria nos nossos dias de hoje em reais, no nosso dinheiro, nossa moeda, cada talento valeria cerca de 140 mil reais, se fosse de prata. E se fosse de ouro,
Eu não sei qual deles era. Se fosse de ouro, cada moeda daquela valeria 10 milhões de reais. Então, ou seja, aquele senhor, ele deu uma quantia razoável para cada um daqueles seus empregados. E foi viajar. Ok, vamos continuar então, no verso 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, que ele recebeu muitos talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ele trabalhou, ele fez dinheiro e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então veja bem, imagine que eu tenho aqui um desse copinho, esse cálicezinho que nós tomamos a ceia, pequenininho. E eu tenho essa caneca, que deve caber uns 250 ml. E tem uma jarra aqui com 2 litros. Amém? Então a capacidade daquele cálicezinho é só aquilo, 10 ml. A capacidade dessa caneca é 200. E a capacidade de uma jarra seria 2.000 mililitros. Aí eu vou e encho com água, o primeiro, o copinho, encho até transbordar. Esse copinho está em plena capacidade dele. Ele não cabe mais, ele não vai conseguir fazer mais nada, ele não vai conseguir guardar mais nada, fazer mais nada se eu colocar mais. Então ele já está cheio. A caneca, se eu pegar o que tem no copinho, colocar na caneca vazia, a caneca, falta muito ainda para a caneca ficar repleta. Mas se eu encher até a boca, essa caneca vai ficar completa. Se eu pego o que tem nessa caneca e jogo numa jarra de 2 litros, a jarra vai ficar quase vazia. Precisa muito mais para encher. Nós somos a mesma coisa. Cada um de nós tem capacidades. E o Senhor nos conhece. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas aqueles que têm menos, ou aqueles que têm uma certa quantidade, todos eles precisam multiplicar os seus talentos. Precisa colocar a serviço do reino de Deus. Jesus começa a parábola dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem, pá. Isso é reino de Deus. E aquele que tem mais, vai receber cada vez mais. E será muito mais cobrado. Terá muito mais responsabilidades. Agora, qual vai ser o galardão deles? Vamos ver, qual vai ser o prêmio de cada um deles? Vamos continuar a parábola. Depois de muito tempo, no verso 19, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. A capacidade total dele. E disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, olha que coisa linda que o Senhor respondeu àquele servo. Olha o elogio que ele recebeu e a recompensa que ele recebeu. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Meu garoto, parabéns. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei, eu o porei sobre muito. Venha comigo e participe da alegria do seu Senhor. Aí veio o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, olha que maravilha, não importa a quantidade, importa que ele multiplicou aquilo que ele tinha, ele dobrou aquilo que ele tinha, que ele recebeu. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por último, por fim, veio o que tinha recebido um talento. Então aquele servo recebeu um talento porque a capacidade dele, o seu senhor conhecia e sabia que era aquela capacidade. Mas que ele poderia dobrar aquele valor, que ele poderia ganhar muito mais. E se ele tivesse multiplicado aquele talento que ele recebeu, com certeza o Senhor falaria: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, eu o colocarei sobre muito. Mas não foi isso que aconteceu. O servo respondeu: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Ainda chamou o patrão dele de desonesto, de mau caráter, de bandido. O senhor não presta, e eu te conheço. Então eu tive medo, por isso tive medo. Saí e escondi o talento no chão, a moeda. E veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, ou seja, vagabundo, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Pode ser que o patrão seja esse mesmo. A Bíblia não diz isso, mas pode ser. Ele fala: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então ele não recebeu um elogio, ele recebeu uma crítica severa, mas não parou aí. Não foi simplesmente ficou por isso. Não. Aquele senhor ainda disse a ele, aos outros empregados: venham, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Aquele que tinha 5, multiplicou 2 vezes, ficou com 10. Tira esse 1 e dá para aquele que tem 10. Pois àquele que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola que Jesus conta e fala que o reino de Deus é semelhante a isso. Por que será? Esses talentos, no contexto de hoje, de cada um, são as nossas habilidades, são aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós aqui, olha, sentadinhos, do mais novo ao mais antigo. O Senhor nos confiou habilidades, nos confiou dons, nos deu recursos. O Senhor nos está dando tempo. Quanto tempo o Senhor já te deu? Quanto tempo o Senhor já me deu? Mas lembre-se, um dia, porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Um dia, pela justiça, o Senhor vai prestar contas desse talento que Ele deu a você e deu a mim. Se a você Ele deu 5, 10, 20, a mim Ele deu 1, eu vou ser cobrado da mesma maneira. Da mesma maneira. O Senhor é misericordioso, Pai zeloso, amável, sim, mas é um Deus de justiça. Olha o tempo que Ele está nos dando. Você que é jovem, quanto tempo você tem ainda para multiplicar os seus talentos? Você que é mais velho, você está aqui. Você ainda está aqui. Quanto tempo nós ainda teremos para multiplicar os nossos talentos? Eu sei que muitos aqui já multiplicaram bastante, mas nós temos mais ainda o que fazer.
habilidades. Os nossos talentos são oportunidades que nós temos. Amados, todos nós recebemos algo de Deus e Ele espera que cada um de nós possa administrar bem esses recursos que Ele nos deu. Saúde, disposição, alguns conhecimentos que você tem. Sabe aquilo que você faz com tanta facilidade? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando na minha casa, uma caixa acoplada do vaso arrebenta, eu fico desesperado. Porque a minha mulher vai cobrar que eu tenho que dar solução e eu não sei mexer nessas coisas. Qualquer outra coisa, se tem um vazamento do teto, pingando água, a minha mulher olha para aquilo lá e fala, ai meu Deus do céu, abre um buraco para eu sumir. Não que ela vai achar ruim comigo, vai me maltratar, mas eu penso, eu sou o homem da casa, eu tinha que saber fazer isso. Aí eu tenho que chamar o Jean para ele lá me ajudar, porque eu não sei fazer. Eu não nasci com esses talentos. Eu sou ruim nisso. Uma chave de fenda na minha mão é a mesma coisa que nada. Eu me machuco com ela. Meu filho é a mesma coisa. Tadinho. Esses talentos nós não recebemos. E quantos aqui possuem esses talentos e muitos outros talentos? A gente pega o Oséias faz de tudo. O Osvaldo, meu Deus do céu, só falta ele construir a casa dele sozinho. Cada um aqui tem talentos maravilhosos. O Anderson, que facilidade que esse moço tem nas coisas do dia a dia, que maravilha. A Mariette deve invejar a Cláudia por causa disso. Mas o Senhor, Ele nos dá tantos talentos. E a cada um, de forma diferente do outro. Se eu perguntar à minha esposa, mulher, liste os meus talentos. Ela vai listar, ela vai ficar dias e dias escrevendo, porque são muitos. Muitos. Mas esses eu não tenho. Porque o Senhor dá a cada um de acordo com a capacidade daquela pessoa. Mas para quê? Que o Senhor dá? Por que servir com os nossos talentos? E por que Jesus fala que é semelhante ao reino de Deus? Porque nós temos que usar os nossos talentos no corpo de Cristo. Nós precisamos usar os nossos talentos na comunidade que nós participamos, na igreja, com os irmãos. Nós precisamos. Sabe por quê, amados? Porque nós somos chamados para isso. Quando aquele Senhor, Ele chamou os seus servos e começou a distribuir os talentos, Ele chamou um a um pelo nome. Você está aqui nessa noite porque você foi chamado pelo nome para estar aqui nessa noite. Você foi chamado para o plano de salvação do Senhor pelo nome, porque o Senhor te escolheu. Você foi chamado. Você não está aqui por acaso. Não está aqui porque você está acompanhando alguém, de jeito nenhum. Existe um plano na sua vida. E esse é o chamado que o Senhor fez para você. E esse chamado, ele é individual, ele é pessoal. Ele é para você. Esse chamado tem nome. O Senhor virou para aquele moço ali e falou, Taher, vem até aqui. Ele veio. O Senhor olhou para aquele outro moço e falou, Ronaldo, vem até aqui. E cada um. Saulo é mais, Saulo, né? Por que me persegues? Não, ele falou, Saulo, venha comigo. Cada um de nós aqui foi chamado. Porque nós temos esses talentos que o Senhor está nos dando. A obra de Deus, ela é coletiva. E todos nós viemos para servir. Vocês querem ver? Lá em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus fala,
ele dá o exemplo de servir. Ele fala assim, olha, pois nem mesmo o Filho do Homem, que é ele está se referindo a ele mesmo, Jesus, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse é o maior exemplo que nós temos de serviço. E nós pertencemos a um corpo. Paulo, ele ensina lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que nós somos parte de um corpo. Então vamos pegar um exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que seja a unha. Espero que não seja a unha encravada, que a unha encravada só dá problema. Então você é a unha. Essa unha, ela está ligada num dedo. Esse dedo está ligado na mão. E faz parte de um corpo como um todo. Agora querem ver que interessante como a unha é importante? Como cada um de nós é importante, mesmo sendo a unha. Eu vou pedir para vocês fazerem uma experiência quando chegarem em casa. Amém? A experiência é a seguinte. Cheguem até a sua casa e peguem um martelo. Levante esse martelo 30 centímetros de uma das suas unhas. E bata com uma força de 20 kgf. Quilogramas força. Ok? Desça. Faça essa experiência. E você vai entender o que é fazer parte do corpo. Todo o corpo vai sentir a dor daquela unha, que parecia ser tão insignificante. Isso é corpo. Então todos nós pertencemos a um corpo. Quando qualquer um de nós está inserido num corpo, está dentro do corpo, fazendo parte do corpo, que Jesus é a cabeça, essa pessoa quando sofre, todo o corpo sofre. Entende a importância de nós fazermos parte da família, fazermos parte do corpo? É muito, mas é muito importante. Alguém pode dizer assim, eu não quero participar de um corpo, eu não quero participar de uma igreja, eu tenho meu tempo com o Senhor na minha casa, é ali que eu me encontro com Ele. Você está fora do corpo. Então você é aquela unha que está fora do corpo. Se você pegar um martelo, levantar 30 centímetros e bater nele com uma força de 20 kgf, que eu falei, Se bater naquela unha, vai ser a mesma coisa que nada. Ninguém vai sentir nada. Porque aquela unha está fora do corpo. Essa experiência vocês podem fazer. Chegue na sua casa e arranque uma das unhas e coloque no chão e bata nela com o martelo. Vocês vão ver que não vai sentir a dor da martelada. É verdade. Vocês conseguem entender isso, não conseguem? Essa experiência da unha, do martelo. E é algo real. É algo sensível e dói muito. E a gente não esquece mais. Nós temos benefícios espirituais, emocionais e até mesmo materiais de servirmos numa comunidade com os nossos dons. Existe um crescimento para você quando você serve. A Bíblia fala que é dando que se recebe, melhor dar do que receber, melhor dar do que receber. Quando nós damos, quando nós nos entregamos nosso tempo, nosso dinheiro, nossas habilidades, seja o que for, aquilo vem para nós triplicado, multiplicado. Isso não é teologia da prosperidade, isso é verdade, isso é real. Isso é real. Mas precisa ter uma motivação correta. Servir, não para ser reconhecido pelos homens, para ter o seu nome exposto, mas para ser reconhecido por Deus. É aí que Jesus fala, que quando a sua mão direita fizer algo que a esquerda não precisa saber. Ele não está dizendo para você fazer escondido, mas para você fazer sem querer
aquele reconhecimento pela sua obra. Então aí o Senhor, Ele te dá alegria, Ele te recompensa. Mas mesmo quando nós temos muitos dons, muitas vezes existem obstáculos que nos atrapalham de servir a comunidade, de servir no reino de Deus. Então eu vou falar aqui alguns obstáculos que podem nos atrapalhar, mas eu também vou dizer aqui como superar esses obstáculos, amém? Então, por exemplo, um obstáculo, medo e insegurança. Foi o que aquele terceiro servo teve. Ele teve medo do seu senhor. Ele ficou inseguro. Então, esse exemplo, né, de esconder os seus talentos, porque você tem medo, porque você tem insegurança. Eu quero mostrar para vocês lá em 2 Timóteo, o que Paulo fala ao jovem Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Paulo fala assim para Timóteo: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não está em nós esse espírito de covarde, de medroso. Nós precisamos encarar, nós precisamos pertencer e fazer alguma coisa pelo corpo de Cristo. Um outro obstáculo que algumas pessoas colocam para não ajudar no reino de Deus é a falta de tempo. Falta de tempo. Eu não tenho tempo, pastor, então não dá para eu fazer nada. Existe uma frase, é muito interessante, que diz assim, né? Que é interessante observar que são justamente as pessoas mais ocupadas que conseguem encontrar tempo para se dedicar à obra do Senhor. As pessoas que estudam, trabalham, são ocupadas, têm filhos pequenos. As pessoas que verdadeiramente são ocupadas, essas pessoas encontram mais tempo para ajudar na obra, ajudar no corpo, do que aquelas que têm tempo sobrando. Aquelas geralmente que têm tempo sobrando, esse tempo é gasto com coisas inconvenientes para o reino de Deus. Então esse obstáculo que alguns colocam que não tem tempo, é uma questão de administrar o seu tempo. E você vai encontrar um tempo para poder participar do corpo e fazer a sua parte na obra. E nós precisamos priorizar as coisas do reino de Deus. Esse nosso tempo aqui na terra, amados, é efêmero, é passageiro, é muito rápido. É muito rápido. Quanto tempo a gente pode ficar por aqui? 120 anos, é muito pouco. Perto de uma eternidade que nós teremos para ir. Então nós precisamos saber dar prioridades para os nossos tempos. Prioridade para a nossa família. Prioridade em ver, né, aqueles que têm filhos, ver os filhos crescerem. Sabe, amados, tem pais, mãe ou pai, que não vê o filho crescer. E quando o filho já está moço, aí vem aquele arrependimento, nem é arrependimento, é remorso. Eu não tive tempo para o meu filho, aí é tarde demais. E o mundo está aí para devorar o seu filho, para engolir o seu filho, por falta de tempo para a família, que é a parte principal nossa, a família. Tempo de ajudar os irmãos da igreja, tempo de fazer alguma coisa pela obra de Deus. Nós precisamos aprender a priorizar o reino de Deus, porque o Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu o colocarei no muito. Venha se alegrar com o seu Senhor. É assim que nós vamos ouvir.
E ainda aqui, nesse tempo que nós vivemos. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala assim, no verso 33. Minha caneca hoje está combinando com a minha camisa, com a minha calça. Ah, que chique. Diz assim, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, ou todas essas coisas que vocês precisam, lhes serão acrescentadas. É a palavra de Deus que diz isso. Então eu oro mesmo, eu oro com muita fé, que muitos aqui sairão essa noite entendendo que você faz parte de um corpo, e que você recebeu talentos, e que você precisa multiplicar esses talentos. Os talentos que Deus te deu, que é diferente da outra pessoa que está do seu lado. E não importa qual seja, você tem esses talentos e pode muito bem multiplicá-los, todos nós aqui. Alguns colocam um empecilho, uma dificuldade, porque ela se desvaloriza, se autodesvaloriza, né? Desvaloriza os seus próprios dons. Lembre-se que não existe talentos pequenos no reino de Deus. Ele dá conforme a capacidade que Ele entende que nós vamos poder multiplicar esses talentos. Então não existe pouco, não existe muito, existe a nossa capacidade. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo vai falar no verso 6 em diante, que nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, nós fizemos um treinamento de palavra profética esses dias aqui na igreja, foi maravilhoso. Quantos aqui ativaram esse dom de profetizar? Então, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. É para usar, mas não é só para usar aqui na igreja, não. É para usar na sua casa, para usar no seu trabalho, para usar na sua escola, para usar na sua rua com o seu vizinho. É para nós usarmos. E Paulo fala assim, se o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, animar as pessoas, né? Que assim faça. Se é contribuir, contribuir aqui é contribuir mesmo com finanças, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, fazendo bem feito. Se é mostrar misericórdia, compaixão pelas pessoas, que o faça com alegria. É assim que Paulo ensina, né, sobre esses dons que nós temos. E o impacto de usar nossos talentos no reino de Deus é impressionante. Aqueles servos na parábola que Jesus conta, que multiplicaram seus talentos, eles receberam grandes elogios e maiores responsabilidades. Eu te dei pouco, você foi fiel no pouco, então agora eu vou te colocar no muito. Amados, o Senhor é como se Ele estivesse nos colocando numa prova. Ele dá talentos para você. Se você realmente desenvolve aquilo e coloca a serviço da comunidade, Ele te dá mais, e mais, e mais. É exatamente assim que o Senhor faz. Você quer multiplicar os seus talentos? Comece a servir. Comece a colocar em prática. Entendeu, Antônio? Como nós precisamos aqui de tantas coisas que você sabe fazer? Então, esse Antônio é genérico, tá bom? É todos nós aqui. Maria, né? Coloque em prática seus dons, Maria. Também não é para uma pessoa só, hein? Para todos nós aqui.
Vou dar um testemunho prático, um exemplo fácil de se entender. Quando nós viemos para esse prédio, o prédio anterior já foi a mesma história, mas quando nós viemos para esse prédio, está vendo que tem uma marca ali embaixo daquele ventilador, lá tem uma marca, ali era uma escada. A escada ia até em cima, mas não ia para lugar nenhum aquela escada. Era uma escada estreita que o bombeiro jamais nos daria permissão para estar aqui como igreja. Foi quebrada essa escada, aqui não tinha essa parede, foi colocada essa parede, aqui não tinha teto, não tinha lâmpada, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Ali lá na frente, que vocês veem um monte de vidro, não existia vidro nenhum ali. O telhado, meu Deus, era todo esburacado. Esse lugar não tinha piso, não tinha plataforma, não tinha sala de crianças, não tinha nossa cozinha. Não tinha essa escada maravilhosa que a gente fez, levando todo mundo ali, que o bombeiro aprovou na hora. Mas precisou de pessoas com talentos para fazer tudo isso. E daqui a pouco nós vamos estar mudando de novo. Nós vamos abrir uma escola esse ano, amém? Uma escola cristã para os seus filhos, netos estudarem nela. Princípios cristãos. Nós vamos abrir. Eu sei que vamos. Nós vamos precisar da igreja, a escola vai ser da igreja. Você precisa colocar os seus talentos à disposição. Então, quando nós pegamos tudo isso aqui, não tinha nem projeto aprovado na prefeitura. Nós tivemos que fazer o projeto, aprovar, fazer toda a obra. Tudo que vocês estão vendo não veio assim do nada. Foram talentos somados, esforço. Alguns contribuíram financeiramente, outros contribuíram com o seu trabalho, pintando, arrumando, fazendo tudo que nós temos aqui hoje. Tudo que você está vendo. Não veio assim. E muitos que estão aqui trabalharam nessa obra. Muitos que estão aqui. E nós teremos outras e outras, e temos manutenção para fazer, temos tantas outras coisas aqui dentro. Cada ministério que tem aqui na igreja precisa da colaboração dos irmãos, é tudo voluntário. Nós precisamos muito. Mas eu preciso fazer, porque eu preciso fazer parte do corpo, eu preciso multiplicar os meus talentos, os meus dons, as minhas habilidades. Eu preciso dar o meu tempo, dar o meu dinheiro, dar o melhor de mim. Eu preciso fazer isso. Porque um dia o Senhor vai me perguntar, onde estão os talentos que eu te dei? O que você fez com eles? E eu quero ouvir. E em nome de Jesus eu vou ouvir. Camilo, você foi 10. Servo bom e fiel. Vem comigo agora reinar na Nova Jerusalém. Uau! Você precisa querer ouvir isso também. E está nas suas mãos. Bom, eu vou correr aqui. Habilidades, né, que nós podemos colocar, né, para colocar em prática. Ensino, discipulado. Ensinar a Bíblia para pessoas que conhecem menos que a gente. Nós aqui temos um grupo que nós vamos ler novamente a Bíblia durante o ano todo, a Bíblia inteirinha. Fazemos isso há 15 anos. Esse ano nós já começamos. Hoje é dia 5. Então já é o 5º dia da nossa leitura bíblica. Todo dia está lá. O que você precisa ler, durante o mês a gente passa. Ensine alguém. Passe isso para alguém. É uma habilidade, é um talento, é um dom. Ensinar, discipular. Você não precisa ser pastor, evangelista, mestre, apóstolo, nada disso. Você pode ter discípulos, você pode ensinar outras pessoas o caminho do Senhor. Sabe a sua colega lá no trabalho? Aquele seu amigo no trabalho que te convidou para colocar no grupo do WhatsApp e é só pornografia aquele grupo? Evangelize ele. Ela.
Nós temos que colocar as nossas habilidades. Interceder por pessoas é uma outra habilidade. Nós precisamos interceder pela igreja, interceder pelas obras que tem aqui, interceder pelos movimentos, interceder pelo pastor para que ele tenha saúde, disposição, ânimo, para estar atendendo a todos os pastores. Nós precisamos aprender a interceder pelos doentes. Nós temos 3 enfermos mais graves aqui na igreja, não vou dizer nome, mas nós temos 3 hoje. Mariette e eu, toda manhã, nós oramos por essas pessoas de forma especial e declaramos cura, declaramos que elas receberão alta ainda esse mês de janeiro, e são doenças graves. E qualquer um que nos liga, nós estamos intercedendo. Se você não liga, basta você ter o seu nominho lá na minha lista, que eu estou intercedendo por vocês. Nós precisamos interceder. Você pode interceder de onde você estiver, por mim, pelos irmãos da igreja, pelos outros pastores. Intercessão, nós precisamos disso. Evangelismo, nós precisamos fazer parte dos trabalhos de evangelismo que nós temos aqui. Que a gente sai falando de Jesus, sai entregando uma mensagem, sai dando uma palavra. Você precisa fazer parte disso. Se o Senhor te deu isso, use. Não esconda, não enterre. Querida, querido, não enterre seus talentos. Não venha só aqui uma vez por semana sentar, ouvir as nossas pregações. Isso é muito pouco. Você precisa fazer mais. Você precisa estar engajado. E você viu que tempo não é desculpa. Sábado agora, eu estou convidando quem quiser para a gente limpar o terreno ali do lado e fazer ali um campinho para a moçada jogar bola, para a gente usar como estacionamento à noite, para na nossa festa country desse ano, nós montarmos as barraquinhas ali nesse terreno, tudo fechadinho. Eu preciso de ajuda. 8 horas da manhã eu vou estar aí, com quem estiver, para a gente tirar todo aquele mato, ver como é que são os buracos ali, para ver se a gente consegue um trator, né, aqueles que como é que chama? Que faz, como é que chama? Retro, né? Aquela retro, para arrumar o terreno para nós. Nós precisamos. Eu estou convidando cada um de vocês que queiram trazer sua enxada, seu rastelo, a sua roçadeira, para a gente fazer isso aí. Em 2 horas a gente faz, não é verdade, Lúcio? 2 horas a gente faz isso. E ainda vou trazer um café, pão e mortadela para a gente. Olha que beleza. Precisamos colocar os nossos talentos à disposição. Até hoje 2 ou 3 pessoas que fazem aquela limpeza ali para nós. Nós precisamos nos colocar à disposição. Tem mais. Aconselhamento, você precisa aprender a aconselhar pessoas. Sabe aquela pessoa que chega para você com um problema de casamento, um problema de filho? Você precisa aconselhar, dar bom conselho, porque mau conselho ele encontra no bar, ao lado de uma garrafa de cerveja, de pinga, ou de uma carreirinha de cocaína. Então você precisa aconselhar, convidá-los para ir em bons lugares. Não é só aqui o bom lugar, tantas outras igrejas, não precisa ser nessa. Se for nessa, eu sei que vocês vão ouvir coisas boas. Eu conheço aqui os pastores. Mas pode ser em qualquer outra. Precisamos aprender a aconselhar. Precisamos aprender a ter misericórdia pelas pessoas, aqueles que passam necessidade. E os dons e os talentos que você tem, sabe? Consertar móveis, instalações elétricas, encanamento, artesanato, culinária, costura. Costura é interessante, costura. Tem uma mulher na Bíblia que chama Dorcas, lá em Atos dos Apóstolos. E é interessante que essa Dorcas, ela costurava. Esse era o talento dela, ela costurava para as mulheres ali da cidadezinha dela. E um dia, sabe o que aconteceu com a Dorcas? Morreu.
ela morreu. E sabe o que aconteceu depois da morte dela? As mulheres foram atrás dos apóstolos de Jesus. Choraram aos pés dos apóstolos. Olha, a Dorcas era tão boa, fazia roupa para a gente. Olha só o vestido que ela fez para mim. O apóstolo foi até lá e sabe o que aconteceu? Ressuscitou Dorcas. Porque ela costurava. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Não importa qual é o talento que você tem. Tem muito mais aqui, amados. Eu vou estar encerrando. Talentos de música, talento de dança. Sabe, não importa a sua idade. Você tem esse talento para dançar para o Senhor? Venha. Venha. Faça isso. Se junte às crianças, às meninas que estão aqui dançando, porque é para o Senhor. Homem, eu não quero que venha dançar aqui com um véuzinho, tá bom? Eu acho que fica melhor o homem trazer um tamborzinho, trazer alguma coisa, né, para estar tocando aí. Mas as mulheres venham. Dança. Teatro. Precisamos voltar a fazer teatro. Você tem esse talento, tem esse dom. O teatro é evangelismo. Se a gente vai numa praça e faz ali uma peça de teatro, nós vamos atrair muitas pessoas para Jesus. E não precisa nem colocar o diabo num dos papéis do teatro. Só coisa boa. Sabe qual outro talento? Design gráfico. Quantas coisas nós precisamos aqui na igreja para melhorar? E você tem esse talento e está escondendo. Fotografia, vídeo. Nós precisamos desses talentos aqui também. Precisamos muito. Começaram a pedir para eu fazer videozinhos para chamar o povo. A dificuldade que eu tenho é enorme. E depois eu não sei cortar o início. Então, eu começo a filmar, né, sozinho lá. Eu dou o play lá no meu celular. E aí quando eu vou ver, eu estou com a cara assim, ó. Eu não sei nem cortar o início, o fim do negócio. Mas eu preciso ter pessoas com disponibilidade para ajudar a fazer isso. Sabe, eu não gosto de quando eu estou adorando, estou ali me derramando no chão, vem alguém embaixo de mim assim, eu derramando lágrima, a pessoa vai e tira foto da minha lágrima caindo, né? E depois coloca no Instagram. Eu não gosto disso. E sou capaz de processar a pessoa que fez isso também, não quero isso. Mas tem momentos maravilhosos que nós podemos sim fazer pequenos vídeos e transmitir. Vocês concordam comigo que tem boas palavras nesse lugar? Então nós precisamos mostrar isso para outras pessoas que estão buscando. Nós não temos. Não temos. Não é o exagerado. Tem que ser tudo ponderado. No momento certo, na hora certa. Mas nós precisamos desses talentos que estão escondidos. Esportes. Olha que coisa linda, vai ter uma corrida agora lá em Taubaté, chama General, é acima, né? General Salgado. Eu sei que alguns aqui vão participar, eu até convido vocês, vamos nos inscrever nessa corrida, 5 km? Eu me preparo, vai ser em abril, eu vou junto com vocês correr. Aí o que a gente pode fazer? Pode pegar alguém que faça um design legal, a gente faz uma camiseta, manda fazer uma camiseta, olha que coisa linda, uma camiseta que fale de Jesus lá no General Salgado, na corrida. E eu sei que tem muitos corredores aqui. Então, esporte, tem pessoas que entendem de futebol, de ginástica, de tantas outras coisas, pode colocar aqui a serviço da comunidade. A gente pode montar ali atrás como é que chama? Hoje tem um nome, box. A gente pode montar um box ali atrás e fazer alguma coisa para o reino de Deus. Você que é cabeleireira, manicure, dentista, médica, seja o que for, mecânico, tire 1 hora da sua semana e coloque à disposição.
Pode passar para mim, pastor, olha, eu tenho 1 hora de tal hora, tal hora, e nós vamos divulgar aqui, pessoas podem, os seus irmãos, podem ir até lá e você fazer esse trabalho. Se nós conseguirmos trazer a coisa para cá, a gente faz aqui. Mas nós precisamos viver o reino de Deus. É o que Jesus disse aqui na parábola, amados. O reino de Deus é semelhante a... E ele conta a história dos talentos. Então, finalizando. Tem muita coisa que nós podemos fazer. Tem muita coisa que cada um de nós aqui pode fazer e deve fazer. E precisa dizer o que é. Então faça uma lista na sua casa. Pastor, eu posso estar colaborando com isso, isso e aquilo. Como eu falei, é o sonho de Deus montar uma escola cristã, com princípios cristãos, para as nossas crianças em primeiro, e depois para a comunidade toda que vier. Mas nós precisamos muito da oração. Amados, eu estou para dar uma decisão para minha esposa e para mais uma equipe que está trabalhando nisso. Eu preciso que o Senhor me ilumine para eu tomar a decisão correta. Eu sou o executivo desse negócio. Eu preciso tomar a decisão correta para não fazer coisa errada, não endividar, não entrar em uma situação difícil. Eu preciso de oração. Eu peço que vocês orem. Orem por mim para essas decisões. Sabe quem administra esses valores que entram aqui? Sou eu. Eu sou o responsável. Tem pessoas que me ajudam, mas eu sou o responsável. Foi um talento que Deus me deu. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Eu preciso da sua ajuda do bolso financeiro, eu preciso da sua ajuda financeira. Senão eu não consigo realizar o que nós precisamos realizar. Eu preciso que você se coloque à disposição para vir me ajudar a pintar as paredes, a dar aulas, a ensinar bateria, ensinar guitarra, ensinar teclado, ensinar inglês. Você fala inglês? Nós precisamos ensinar o nosso povo a falar inglês. Cursos profissionalizantes, ensinar a fazer uma emenda de cabo elétrico. Tantas outras coisas que nós podemos preparar para estar a serviço da comunidade. E você sabe que o Senhor está falando com você nesse momento. Com você. Será que você não está enterrando talentos? Desculpa que eu não tenho tempo, que eu não tenho idade, que eu não tenho isso, que eu não tenho talento. Não cabe. É você e Deus. E naquele dia o Senhor vai perguntar para você: o que você fez com os talentos que eu te dei? Aí você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é mau. Eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Eu sei que o Senhor é terrível. Então eu tive muito medo do Senhor e eu enterrei esse talento e não usei. Aí o Senhor vai dizer: servo mau e negligente. Vaza, não quero você aqui. Não é isso que a gente quer ouvir. Não é isso que você quer ouvir. Amém?